Dia 21 de setembro. Capítulos de hoje: Mateus 19, Isaías 37 e 38. Mateus 19. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: Então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: Se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: Nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque deles é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, o que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. O homem disse: Tudo isso eu tenho observado, o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade eu lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: Sendo assim, quem poderá ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos, isto é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade eu lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Isaías 37.
Quando o rei Ezequias ouviu esse relato, rasgou as roupas, vestiu-se com panos de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou Eliaquim, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte e os principais sacerdotes, todos vestidos com panos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz o rei Ezequias: hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação. É como quando a criança está prestes a nascer, mas sua mãe não tem forças para dar à luz. Contudo, talvez o Senhor seu Deus tenha ouvido o porta-voz que o rei da Assíria enviou para desafiar o Deus vivo e o castigue por suas palavras. Por favor, ore por nós que restamos. Depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram a mensagem ao profeta Isaías, ele respondeu: digam ao rei que assim diz o Senhor: não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Assíria lançaram contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Assíria, e ele receberá notícias que o farão voltar para sua terra. Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Enquanto isso, o porta-voz partiu de Jerusalém e foi consultar o rei da Assíria, pois tinha sido informado de que o rei havia deixado Laquis e estava atacando Líbina. Logo depois, o rei Senaqueribe recebeu a notícia de que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído com seu exército para lutar contra ele. Então enviou seus homens de volta a Ezequias em Jerusalém com a seguinte mensagem: esta é uma mensagem para Ezequias, rei de Judá. Não deixe que seu Deus, em quem você confia, o engane com promessas de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Assíria. Você sabe muito bem o que os reis da Assíria fizeram por onde passaram. Destruíram completamente todos que atravessaram seu caminho. Quem é você para escapar? Acaso os deuses de outras nações como Gozã, Arã, Rezefe e o povo de Éden que estava em Telassar os livraram? Meus antecessores destruíram todos eles. O que aconteceu ao rei de Ramat e ao rei de Arpad? O que aconteceu aos reis de Sefarvaim, de Rena e de Ivã? Depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Então Ezequias fez esta oração na presença do Senhor: ó Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, que está entronizado entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criaste os céus e a terra. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria destruíram todas essas nações. Lançaram os deuses dessas nações no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-los. Não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Isaías prediz o livramento de Judá. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, o rei de Israel: visto que você orou a mim a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria, o Senhor proferiu esta palavra contra ele: a filha virgem de Sião o despreza e ri de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça com desdém enquanto você foge. A quem você desafiou e de quem zombou, contra quem levantou a voz, para quem olhou com arrogância, para o Santo de Israel. Por meio de seus mensageiros desafiou o Senhor. Disse: com meus numerosos carros de guerra, conquistei os montes mais elevados. Sim, os picos mais remotos do Líbano. Cortei seus cedros mais altos e seus melhores ciprestes. Cheguei às suas maiores alturas e explorei suas florestas mais densas. Cavei poços em muitas terras estrangeiras e me refresquei com sua água. Com a sola de meu pé, sequei todos os rios do Egito. Mas você não sabe? Eu decidi tudo isso há muito tempo. Planejei essas coisas no passado distante e agora as realizo. Planejei que você transformaria cidades,
fortificadas em montes de escombros. Por isso, seus habitantes perdem as forças e ficam assustados e envergonhados. São frágeis como a relva, indefesos como brotos verdes e tenros. São como o capim que surge no telhado, queimado antes de crescer. Mas eu o conheço bem. Sei onde está e sei de suas idas e vindas. Sei como se enfureceu contra mim. E por causa de sua raiva contra mim e de sua arrogância, que eu mesmo ouvi, porei minha argola em seu nariz e meu freio em sua boca. Eu o farei voltar pelo mesmo caminho de onde veio. Então Isaías disse a Ezequias: Esta é a prova de que minhas palavras são verdadeiras. Neste ano comerão somente o que crescer por si, e no ano seguinte o que brotar disso, mas no terceiro ano semeiem e colham. Cuidem de suas videiras e comam de seus frutos. Vocês que restarem em Judá, os que escaparem da destruição, lançarão raízes em seu próprio solo, crescerão e darão frutos, pois um remanescente de meu povo sairá de Jerusalém. Um grupo de sobreviventes partirá do Monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. E assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria: seus exércitos não entrarão em Jerusalém, nem dispararão contra ela uma só flecha. Não marcharão com escudos fora de seus portões, nem construirão rampas de terra contra seus muros. O rei voltará à terra dele pelo mesmo caminho por onde veio. Não entrará na cidade, diz o Senhor. Por minha própria honra e por causa de meu servo Davi, defenderei esta cidade e a libertarei. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Então Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento e partiu para sua terra. Voltou para Nínive e ali ficou. Certo dia, enquanto ele adorava no templo de seu deus Ninsroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Fugiram para a terra de Arate e outro filho, Esarhadon, se tornou seu sucessor na Assíria. Isaías 38. A doença e a recuperação de Ezequias. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: Assim diz o Senhor: ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois, o rei chorou amargamente. Então Isaías recebeu esta mensagem do Senhor: Volte a Ezequias e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Assíria. Sim, defenderei esta cidade. Este é o sinal do Senhor, de que cumprirá o que prometeu. Farei a sombra do sol recuar 10 graus no relógio de sol de Acás. Então a sombra no relógio de sol de Acás recuou 10 graus. Poema de louvor de Ezequias. Quando o rei Ezequias se recuperou, escreveu este poema. Eu disse: no pleno vigor de minha vida, devo entrar no lugar dos mortos? Serei roubado do restante de meus anos? Eu disse: nunca mais verei o Senhor Deus na terra dos vivos, nunca mais verei pessoa alguma, nem estarei com os que vivem neste mundo. Minha vida foi levada embora, como uma tenda de pastor na tempestade. Foi cortada como o tecelão corta o tecido do tear. De repente, minha vida se acabou. Esperei a noite inteira com paciência, mas era como se os leões me despedaçassem. De repente minha vida se acabou. Delirante, chilreava como a andorinha ou como o grou. Depois gemia como a pomba. Meus olhos se cansaram de olhar para o céu à espera de socorro. Estou aflito, Senhor, responde-me. Mas o que posso dizer? Ele mesmo enviou esta doença. Agora andarei humildemente toda a vida por causa da angústia que senti. Senhor,
Tua disciplina é boa, pois conduz à vida e à saúde. Tu restauras minha saúde e permites que eu viva. Sim, a angústia me fez bem, pois tu me livraste da morte e perdoaste todos os meus pecados. Pois os mortos não podem exaltar-te, não podem entoar louvores. Aqueles que descem à cova já não podem esperar em tua fidelidade. Somente os vivos te louvam, como faço hoje. Cada geração fala de tua fidelidade à geração seguinte. Sim, o Senhor está disposto a me curar. Com instrumentos de cordas entoarei louvores todos os dias de minha vida no templo do Senhor. Isaías tinha dito aos servos de Ezequias: preparem uma pasta de figos e coloquem-na sobre a ferida, e Ezequias se recuperará. Ezequias tinha perguntado: que sinal o Senhor dará como prova de que irei ao templo do Senhor?